Este programa tem classificação indicativa livre. O mundo mudou bastante, inclusive no que se refere aos direitos de nós, mulheres. Até a década de 30 não podíamos sequer votar. Hoje não só votamos, como também elegemos a primeira mulher presidente do Brasil. Ocupamos cargos de chefia, patentes nas Forças Armadas, cadeiras no Congresso e no Senado. Mas a igualdade de gêneros ainda está longe de ser alcançada. Continuamos ganhando menos, sendo minoria no governo e o pior, ainda somos vistas com inferioridade pelos próprios companheiros. Inferioridade que nos casos mais graves termina em agressão. Em pleno século XXI, uma em cada 4 brasileiras afirma já ter apanhado do marido ou ser vítima de violência doméstica. Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. Fazia 15 dias que nós estávamos casados quando eu levei o primeiro tapa. Me bateu, me empurrou no sofá. Daí ele me enforcou assim, ficou a gargantilha. Daí veio a mãe dele e tampava a minha boca. E quando a gente ia deitar, ele deitava e era da maneira dele, do tipo dele, bem grosso, bem estúpido, bem violento. Eu posso ter 90 anos, mas eu nunca vou esquecer. Depoimentos emocionantes que retratam a dor de quem já foi vítima do próprio companheiro. É dentro de casa que muitas mulheres sofrem caladas. E quem estudou a resiliência das mulheres vítimas de agressão é a mestre em enfermagem pela UFPR, Tatiane Herrera Trigueiro. Tatiane, seja bem-vinda ao Em Tese. Tatiane, de onde que surgiu a ideia para estudar esse assunto? Por que estudar a violência contra a mulher? Teve início em 2007, na minha iniciação científica, durante a minha graduação. E é um tema que ainda não é discutido, durante o período de graduação, principalmente na área da saúde. Então, eu achei interessante e resolvi ir mais a fundo. Então, foram desenvolvendo pesquisas até o mestrado, que eu concluí. Durante o mestrado, você entrevistou 8 mulheres vítimas de agressão. Qual é o perfil dessas mulheres? São mulheres jovens, de 27 a 39 anos, todas dependentes financeiramente do companheiro. Os filhos variam de 1 a 6 por mulher, mas geralmente tem 3, 4 filhos. E são mulheres que vivem em situação de violência por mais de 10 anos, eu entrevistei. Todas essas mulheres, elas estavam no momento residindo na Pousada de Maria, Isso. Que é uma instituição mantida pela prefeitura e que recebe essas mulheres que são vítimas de agressão. O que é que existe em comum em todas essas mulheres que você entrevistou? O incomum é que a Pousada de Maria, ela possibilita que a mulher seja acolhida juntamente com seus filhos. Essas mulheres justamente foram para a casa-abrigo porque a violência passou de ser direcionada somente a elas para os filhos. Então, quando a violência começou a atingir os seus filhos, elas decidiram romper com o ciclo da violência e procurar ajuda. E o que você percebeu a diferença no comportamento entre as mulheres de diferentes níveis sociais ou não? Nesse sentido, violência doméstica não escolhe classe social? Não escolhe, entrevistei mulheres com uma baixa escolaridade, assim como mulheres graduadas, e isso não interferiu nas mulheres que eu entrevistei. O sofrimento era muito grande, muito intenso durante muitos anos em todos esses casos? Ele já tinha início no início do relacionamento ele já apresentava agressividade. E essas mulheres sofreram então por mais de 10 anos e continuaram assim nesse ciclo. Tá certo. E nós, inclusive, fomos até a Pousada de Maria, que recebe mulheres vítimas de agressão. A repórter Luísa Barreto conversou com 2 mulheres que encontraram por lá o apoio que precisavam para recomeçar. Acompanhe. Fazia 15 dias que nós estávamos casados quando eu levei o primeiro tapa. Aí quando eu ia abraçar ele, ele me empurrava e falava, não, quando eu quiser melação eu te chamo, porque até então você vai lá fazer minha comida e lavar minha roupa. Eu não quero esse tipo de melação para o meu lado. Foi assim durante 7 anos. O medo de denunciar só acabou com a chegada do primeiro filho. Depois que eu ganhei o neném, eu resolvi não apanhar mais e resolvi dar um basta. Eu gritei para ele, essa foi a última vez que você me bateu. Você nunca mais vai me bater.
Então eu dei a volta por cima, estou com a cabeça erguida, pretendo seguir, criar meu filho, que é meu objetivo. É eu, meu filho e mais ninguém. A agressão não escolhe classe social ou raça. Durante anos, essa outra mulher foi agredida pelo marido e pela sogra. Mesmo tendo terminado 3 faculdades, ele não aprendeu a respeitar a própria mulher. Eu fazia o almoço, sentava na mesa, era motivo de deboche. Eu tinha vontade de estudar, não estudava. Quando eu conseguia estudar, ela falava assim que eu estava atrás de outra pessoa. Para muitas delas, as feridas do corpo já cicatrizaram, mas a humilhação é difícil de esquecer. Eu posso ter 90 anos, mas eu nunca vou esquecer. A ferida, assim, por fora, a gente cura, mas por dentro não cura nunca. A Pousada de Maria é uma instituição mantida pela prefeitura. As mulheres que sofreram violência vêm para cá, onde recebem todo o apoio para se reintegrar. É feito um trabalho inicial de encaminhamento, é visto a documentação, vaga em escola, né? E a mulher também é encaminhada para emprego e trabalhando a autoestima, os direitos dela, para que ela possa ter uma vida autônoma, né? Eu só vou sair daqui quando eu conseguir alugar uma casa, quando eu conseguir, no mínimo, comprar uma cama decente para pôr meus filhos. Um fogão, assim, para mim poder dar comida para eles e um emprego. E eu quero estudar. Eu comecei a fazer um curso de magistério. Futuramente eu quero fazer uma faculdade de pedagogia. E se um dia eu puder, eu quero ajudar a casa, assim, com um trabalho voluntário. E assim elas seguem a vida, buscando forças para recomeçar, vivendo, enfim, livres. Olha, eu me sinto uma borboleta saindo do casulo. Essa é a explicação que eu posso te dar. O sentimento de liberdade é bastante presente também, né? Quem participa agora da nossa entrevista é a Elizabeth Maia, presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina. Elizabeth, seja bem-vinda. Qual que é a importância para as mulheres que estão sendo vítimas de violência ter um local como esse em que elas podem ser recebidas junto com seus filhos? Obrigada pelo convite, Thaís, e para nós do Conselho é muito bom estar aqui para poder contar um pouco sobre essas mulheres vitimadas e que sofrem tanto e ficam com um psicológico tão abalado e com uma baixa estima tão ruim que isso prejudica por muitos anos a vida dela. O que você percebeu durante a sua pesquisa, Tatiane? Essas mulheres, quais são os benefícios, as vantagens que trazem para a própria autoestima da mulher, para esse processo de reconstrução de uma nova vida, poderem estar num local como esse? A Pousada de Maria é um ambiente bem acolhedor, né, em que ela consegue se reorganizar intimamente, consegue pensar nela, nos filhos. E os profissionais que lá atuam, eles possibilitam que a mulher consiga entrar nesse processo realmente de resiliência, né? Que ela consiga enfrentar a situação, superar e se adaptar a essa nova vida depois desse trauma. O que seria esse processo de resiliência que você tanto fala na sua dissertação de mestrado? É um processo, né, de superação, adaptação, enfrentamento, superação e adaptação. Após esses embates de vida, esses eventos negativos de vida, as pessoas têm 2 escolhas, ou deixar se abater por esse sofrimento, ou então buscar uma solução, né, uma ação para então conseguir encontrar benefícios dessa experiência vivida. É isso que explica o processo de resiliência. Como o Estado pode ajudar as mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica nesse sentido? Você diz no sentido de ajudá-las a se capacitar para enfrentar a vida sem aquela ajuda financeira do companheiro. O município tem um projeto muito bom, muito importante, chamado Geração de Renda. E nas ruas de cidadania, esta mulher pode procurar esse serviço, onde ali elas são capacitadas, dependendo da sua habilidade. Um programa muito interessante que nós tivemos foi o João de Barro, que foi um programa onde a mulher foi capacitada para construção civil. E as empresas que contrataram essas mulheres perceberam e viram, na prática, o capricho na colocação de azulejo, na boa colocação de um piso. Então, o nosso município oferece
esse tipo de capacitação para esta mulher. Que é tão importante no momento desses, né? Importantíssimo até para ter a sua renda e dali começar uma vida nova para poder se manter e manter seus filhos. Elizabeth, a gente já continua essa nossa conversa, agora nós fazemos uma pausa para ver o que está sendo pesquisado de curioso e interessante pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Felicidade é genético. Cientistas de Londres descobriram que o bem-estar é proporcionado por uma variante do gene 5-HTT, responsável pela maneira que as células nervosas fazem a distribuição de serotonina, substância que ajuda a controlar o humor. Porém, os pesquisadores alertam, o bem-estar depende também de outros genes e da vivência de cada um. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveram um programa de computador que consegue ler pensamentos. O funcionamento da máquina ainda é bem rudimentar, mas se melhorada, a tecnologia pode abrir caminho para a criação de detectores de mentira infalíveis. Pesquisadores norte-americanos criaram uma droga capaz de identificar células infectadas e matá-las, dando fim à doença. A pesquisa pode representar o fim de quase todas as doenças virais, como a gripe, dengue, hepatite C e até AIDS. E no próximo bloco, o que mudou desde o surgimento da Lei Maria da Penha e de que maneira os profissionais da saúde podem ajudar a diminuir a violência doméstica. É já já. Violência contra a mulher é o tema do Em Tese de hoje e a gente começa esse bloco vendo o que as pessoas têm a dizer sobre o assunto e o que acham da Lei Maria da Penha. O que acha da violência contra a mulher? Nossa, eu acho um absurdo. É um caos mesmo, né? Crítico, né? É crime, né? Entre as outras está sendo um pouco pior, né? Cada 100 mulheres, 80 já apanharam. Ah, isso é um absurdo, né? Acho uma sacanagem, né? A violência, o preconceito. Uma falta de respeito contra as mulheres. A pior situação que existe para um ser humano é a violência. Você acha que a Lei Maria da Penha funciona? Muitas vezes não. As mulheres, elas ficam apreensivas, né? Porque as mulheres não vão atrás. Elas têm medo. Medo. Acho que medo, né? Deve ser medo de mais repreensão, mais... apanhar mais ainda. Elas não procuram os direitos dela. Então elas nem procuram os seus direitos. Não, acho que a lei não funciona, porque as mulheres procuram. Procuram e muito, né? Mas a lei não funciona mesmo. Eu acho que não é muito procurado pelas mulheres. A lei é boa, mas não está sendo executada. As mulheres não denunciam tudo o que acontece. E o que você acha que precisaria para diminuir a agressão à mulher? A mulher procurar os seus direitos. Eu acho que um pouco mais de respeito, né? Acho que elas têm que se valorizar elas mesmas. A compreensão de ambas as partes. A gente tem que ser intolerante com a intolerância, né? A consciência, amor. Tem que executar mais a lei. Mais carinho pelo próximo, mais o amor que está esfriando. Precisa mais ter educação, né? Educação. Desde pequeno, educar para eles valorizar mais as mulheres. Medo foi uma palavra que apareceu bastante vezes durante essas entrevistas. Algumas pessoas acham que a lei funciona, outras acham que não. Elizabeth, de onde que vem essa percepção de que a lei não estaria funcionando muito bem? Pela omissão de não denunciar. Desde a hora que você faz uma denúncia, ou na delegacia da mulher, onde esse processo começa a andar, ou se você também, a pessoa agredida, chega direto num posto de saúde, onde já existem profissionais capacitados para fazer esta acolhida, receber esta mulher e entender essa agressão que ela sofreu e encaminhar para o serviço correto de acolhimento com uma assistente social, uma psicóloga, esta mulher se encoraja e toca em frente a sua denúncia.
Dependendo da acolhida, realmente esta mulher se sente fragilizada, envergonhada e realmente aí as pessoas menos informadas dizem que a lei não funciona. Mas a lei funciona e o número de processos no Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar aqui em Curitiba, existem já 8.000 processos. Então, a lei funciona. Já a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão da Lei Maria da Penha. Antes, Tatiane, o que você percebeu? Qual que é o fator que motiva as mulheres a denunciarem os maridos? Nesse estudo que você fez, o que você pode perceber? Eu pude perceber que quando a violência era direcionada somente a ela, né, dentro do ambiente doméstico, ela não tomava nenhuma iniciativa, né, de romper com o ciclo e enfrentar a situação. Como eu disse anteriormente, elas só romperam esse ciclo, né, da violência e enfrentaram, foram procurar ajuda, quando elas perceberam que seus filhos estavam em situação de violência. A partir desse momento é que vem o basta. Aí, sim. Essa situação da violência contra a mulher é preocupante mesmo. Aqui no Paraná, existem 12 delegacias especializadas em atender mulheres vítimas de agressão. Só em Curitiba são registrados, em média, 30 boletins de ocorrência por dia. O problema é que apenas 1 em cada 4 mulheres leva a denúncia adiante. Basta digitar violência contra a mulher, que mais de 13 milhões de resultados aparecem em menos de 1 segundo. No YouTube, são quase 5.000 vídeos com imagens de agressões. Os números refletem uma triste realidade. Estima-se que 1 em cada 4 mulheres é ou já foi vítima de violência doméstica no país, física ou psicológica. 59% são espancadas todos os dias. Os maus-tratos começam cedo para 1/3 das vítimas, aos 19 anos de idade. Resultado: essa é a maior causa de morte e invalidez entre mulheres de 16 a 44 anos. Para proteger as vítimas, a Lei Maria da Penha surgiu em 2006 e, desde então, o número de denúncias aumentou 16 vezes. Na Delegacia da Mulher em Curitiba, só em 2011 foram registrados mais de 800 boletins de ocorrência por mês, média de 30 casos por dia. Do total, 25% das mulheres representam, isto é, levam a denúncia adiante. Com a Lei Maria da Penha, mais de 300 mil processos foram abertos e cerca de 100 mil sentenças foram executadas. Mas mesmo com todo esse apoio, mais da metade das mulheres que são agredidas não denunciam. A gente pode destacar a questão do medo, né? O medo é que a situação não se resolva e que a pessoa fique mais agressiva ainda, né? Temos também as questões econômicas, porque em que pese a maioria das mulheres vitimadas tem força laborativa, tem uma fonte de renda, nem que seja informal, mas mesmo assim elas dependem, né, da colaboração deste companheiro para sustentar os filhos, para sustentar a casa. Então é um fator também que impede que essa mulher venha denunciar. Ainda tem os fatores culturais, né, e também fatores de ordem religiosa. Na maioria dos casos, os agressores têm algo em comum. Vêm de famílias com histórico de violência, têm problemas com álcool e drogas e são ciumentos. Por isso, as mulheres devem ficar atentas aos primeiros sinais de que algo não vai bem e procurar ajuda. Nós costumamos dizer que quando a mulher perceber que está sendo vítima de uma violência. Por que quando ela perceber? É óbvio que se ela sofrer uma agressão física, né, ela está desde já ciente de que ela foi vítima de uma violência. Mas quando esta violência ela é psicológica, moral, que são aquelas ofensas morais, aquelas ameaças, às vezes a mulher não percebe que está sendo vitimada, né? Então ela vem sendo ofendida, causando para ela um desvalor, diminuindo ela como mulher, e ela demora para perceber isso. Então nós dizemos, a partir do momento que ela perceber que ela está sendo vitimada por essa violência psicológica, ela deverá imediatamente procurar a Delegacia da Mulher ou a delegacia mais próxima. Tatiane, muitas vezes, quando há essa violência psicológica, as mulheres ainda acham que o marido está estressado, está cansado, que aquilo não é uma agressão, acham que violência psicológica não é agressão? Sim, e a maioria das vezes elas se culpam, né, por essa agressão. O agressor vai diminuindo tanto essa autoestima dela que ela acha que ela é a culpada, né, de estar sendo agredida. Então ela não percebe a palavra violência, ela acha que não está sendo violentada. Elizabeth, você participou agora há alguns dias em Brasília de um encontro justamente de comemoração aos 6 anos da Lei Maria da Penha. E nesse encontro foi feito o balanço semestral do número de ligações para o 180, né, que é o telefone de denúncias contra as mulheres.
O que é que pode ser observado? Olha, o que nós observamos primeiro na abertura do encontro foi, vamos dizer assim, foi uma comemoração pelos 6 anos da lei, que a lei teve um tempo até que disseram que a lei não era constitucional, que houve aquilo tudo, mas a lei existe e está aí para ser tratada como tal e realmente ser executada. E o que nós percebemos foi um grande número, um aumento impressionante do número de agressões, de mulheres cada vez mais vítimas de agressão. Mas será que essas mulheres elas estão sendo mais agredidas ou estão tendo mais coragem de denunciar? Elas estão tendo mais coragem, por isso que o número aumentou tanto. E nós até conversamos muito e debatemos muito isso tudo, que vem o alcoolismo é um grande problema na nossa sociedade, que leva à violência. A drogadição também é outro, que causa muita violência. Então nós temos, e também o cultural, que esse homem também viu na sua casa, quando o menino, sua mãe apanhar, seu pai chegar em casa, às vezes embriagado, dar um safanão. Então é uma coisa cultural. Nós estamos trabalhando para mudar essa cultura. E isso tem que ser pela educação. Muita coisa já mudou, muitos avanços aconteceram desde que a Lei Maria da Penha surgiu em 2006. Mas o que será que pode melhorar? Eu conversei por telefone com a Maria da Penha, que é referência no combate à violência contra a mulher. Vamos ver o que ela diz sobre esse assunto. Querida, o que muitas das instituições estão fazendo, que é capacitar os operadores do direito que trabalham no centro de referência, que trabalham na delegacia da mulher, né, no juizado, enfim, toda a sociedade institucional que atende a mulher em situação de violência doméstica para que ele deixe a cultura machista da sociedade do lado e veja o que é que a lei determina e aplique a lei devidamente correta. Não dá uma interpretação pessoal quando se sabe que esta mulher, quando chega a uma delegacia, ela sofre violência doméstica. Quer dizer, ela chega na delegacia já num momento muito crítico. Ela chega no momento da delegacia quando ela vê seus filhos sendo maltratados, quando ela vê que ela não está mais conseguindo dominar aquele agressor. Ela fala justamente dessa falta de capacitação das pessoas que vão atender as mulheres vítimas de agressão ou então da não aplicação da lei. Qual que é a realidade hoje que existe aqui em Curitiba, Elizabeth? A nossa realidade perto dos outros estados é muito melhor. E, claro, que falta muito. Como eu te disse, a capacitação está sendo feita, ainda faltam capacitar mais profissionais para esta acolhida, mas a nossa realidade é muito melhor que em outros estados e municípios. Inclusive, agora recentemente, a Prefeitura assinou um convênio com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que é o programa Pró-Equidade. Do que se trata esse programa? Esse é um programa da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, para equiparar, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. O programa Pró-Equidade é trazer para a mulher a igualdade. Por que às vezes a mulher que executa o mesmo trabalho que um homem ganha menos? Então é este programa que nós estamos desenvolvendo aqui dentro da Prefeitura. Estamos visitando todas as regionais e levando ao conhecimento de todos os profissionais que trabalham para saber dos seus direitos. Para nós não existe isso, porque você sabe que todas as pessoas que trabalham na prefeitura são concursadas, então nós não temos esse. Mas nas empresas privadas, às vezes o mesmo papel desempenhado pela mulher não é tão valorizado quanto o do homem e ganha menos. E mais ainda a mulher negra. Quando a gente fala também de violência contra a mulher, a primeira coisa que surge em mente é a delegacia, que é onde a mulher vai quando é vítima de agressão. Mas é importante saber também que outros profissionais precisam estar devidamente qualificados para atender, para receber essa mulher. Eu conversei com a Maria da Penha sobre isso também. Vamos dar uma olhada. Olha, esse ponto é um
ponto essencial que você tocou, entendeu? Muito importante esse ponto. Por quê? Porque toda pessoa tem que saber reconhecer uma mulher em situação de violência doméstica. Quer ele seja profissional da área de saúde, quer ele seja um balconista de uma farmácia, quer ele seja diretor de um colégio, entendeu? Todo profissional tem condição de identificar e esclarecer essa mulher, porque com certeza ela não vai se abrir, mas pelo menos entregar o número 180, que é um número que qualquer pessoa pode acionar, funciona 24 horas por dia, a ligação é gratuita. E lá, a pessoa que solicita informação, ela vai ter as informações que atendem às suas necessidades. Tatiane, de que maneira os profissionais da área de saúde podem ajudar essas mulheres? Como a Maria da Penha disse, eu acho que reconhecer é um limite ainda, né? Uma limitação dos profissionais. Porque muitas vezes essa mulher ela não chega com um olho roxo, né? Ou com um hematoma, né, assim, visível. Ela dá sinais, né, idas recorrentes à unidade de saúde, queixas vagas. Então, o profissional precisa estar atento a essas mulheres. Como que esses profissionais podem ajudar nesse processo de resiliência que você fala tanto no teu trabalho, né? Da mulher reconhecer a sua situação, aceitar e buscar recomeçar a vida. Eu acho que reconhecer os fatores de risco que podem levar essa mulher à violência, ou então reconhecer quais são os mecanismos, os fatores que podem protegê-la, né, é o primeiro passo do profissional de saúde. Então, essa escuta, né, esse acolhimento, eu acho que é o principal. Aí que ela vai se abrir e vai relatar o ocorrido. Tá certo. Tatiane, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Tese. Elizabeth, muito obrigada pela sua participação. Antes de encerrar, só quero reforçar, né, que lá no Conselho Municipal da Condição Feminina vocês têm também cartilhas a respeito da Lei Maria da Penha, de como que a mulher pode proceder nesses casos, né? Qual que é o contato para quem quiser mais informações? Olha, nossa sede é na Rua da Glória, número 362, e também tem o Centro de Referência aqui em Curitiba, que funciona na Rua do Rosário, número 144. É um centro de acolhimento também à mulher vítima de violência. O site também está aparecendo agora na nossa tela. Quem quiser pode entrar, obter mais informações. Elizabeth, muito obrigada pela sua participação no Em Tese de hoje. Eu é que agradeço a oportunidade. E você que acompanha o Em Tese deve estar se perguntando por que é que durante o programa esses números apareceram aqui no canto da tela. A explicação é simples, mas nada animadora. A cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Enquanto você assistiu Em Tese de hoje, mais de 100 mulheres foram agredidas. Essa foi uma das maneiras que nós encontramos para chamar a sua atenção. Denuncie. A violência contra a mulher não é um problema apenas de quem convive com essa rotina de agressões. É um problema de todos nós. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha. Não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira, o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas.